IPCA mais 6,5%. Oportunidade ou cilada? Pois é, muita gente aí está eufórico com a renda fixa, que está pagando horrores no longo prazo, né? 6%, 6,5%, 7%, 8% mais IPCA. Só que existem algumas armadilhas que talvez as pessoas não te contem e o governo não gosta de falar, né? Quando você compra um título da renda fixa, atrelado à inflação, IPCA mais alguma taxa, né, você tem algumas armadilhas que estão escondidas aqui. Então fica aqui nesse vídeo, já deixa o seu like e eu vou te contar as armadilhas que você não consegue ver e que parecem ótimas oportunidades. Quando você aplica o seu dinheiro no Tesouro Direto, o que você está fazendo? Você está emprestando dinheiro para o governo se financiar. Aí você se pergunta, por que o governo paga taxas tão altas, né, para esses títulos? Por que ele não pega dinheiro com algum banco? Supondo que isso fosse legal, por que ele não pega com um banco privado? Por que ele tem que emitir um título e te pagar valores estratosféricos, com taxas lindas e perfeitas? Você já se perguntou isso? Não seria mais barato ele pegar um dinheiro em alguma instituição financeira? Então vamos lá desfazer as armadilhas que o governo deixa aqui pra gente. E vou te falar, não acredito que seja só o governo brasileiro não, tá? Isso provavelmente acontece em vários lugares do mundo. E não é só exclusivo desse governo, ou de um outro governo, ou de qualquer outro governante que está no cargo agora. Isso é um título que já existem há anos e que nunca foram modificados, sempre são da mesma maneira. Então vamos lá, quando você bota um dinheiro no governo, por exemplo, você botou R$1.000. Esses R$1.000, eles vão render, vamos supor que a inflação seja de 5%, e para título de facilitar os cálculos, a taxa que ele vai te pagar no longo prazo é de 5% também. Ou seja, somando as duas taxas, ele vai te pagar 10% ao ano no final da liquidação do título. Mas onde está a armadilha? Então vamos lá. Você tem 10%, né, ao ano. Vamos supor que a inflação é 5% e o seu rendimento é de 5%. Ou seja, os 10% estão aqui. Tá? Quando ele vai te cobrar o imposto, depois, quando você for resgatar esse título, vamos supor que você carregou ele pelo longo prazo, né, e ficou com um imposto regressivo, chegou ao mínimo do imposto, que é de 15%. Quando você for resgatar esse título, ele vai descontar esse imposto. Esse imposto que ele vai descontar é em cima dos 10%. Então ele vai pegar 15% e subtrair de 10%, que vai dar 8,5%. Eu posso deixar depois aqui, tem uma planilha mostrando como são feitos esses cálculos para quem tiver dúvida e conseguir entender melhor. Quando você pega 8,5%, que é o bruto, né, já descontado o imposto, você tem que tirar a inflação. Se a inflação foi de 5% ao ano, você ficou com quanto? 8,5% menos 5%, 3,5%. Ou seja, o dinheiro que você realmente teve líquido, que você teve de aumento, de incremento, foi de 3,5% ao ano. Isso é bom? E se eu te disser que a inflação, o IPCA, é uma inflação que não é igual para todo mundo? Ou seja, os 5% podem ser para um determinado grupo, pode ter que um outro grupo tenha 10%, 20%, 30% até. E aí você começa a se perguntar, será que 3,5% é suficiente para realmente eu garantir a correção do meu dinheiro? E aí começam a surgir as dúvidas. Né? E essas dúvidas, elas são importantes. Por quê? Porque no longo prazo pode ser que o seu dinheiro realmente tenha sido corroído. Né? Como? Talvez no longo prazo esse dinheiro seja insuficiente para te repor a inflação real. Né? A inflação realmente que você tem no seu bolso. Tá? E aí, como é que você faz para se proteger disso? Será que a renda fixa é realmente uma proteção? Ou será que ela é uma cilada mascarada de oportunidade? E aí eu vou te deixar uma comparação
para você poder entender, talvez, onde esteja a oportunidade de verdade. Enquanto a maioria das pessoas estão falando da renda fixa, que é uma oportunidade, que é uma maravilha, que é o ó do Borogodó, como se diz, né? Como se dizia no passado, né? Hoje em dia não se usa muito essa expressão. Mas se você comparar, por exemplo, com uma empresa pagadora de dividendos, tá? Um banco que está pagando 10% ao ano, qual é a diferença desse 10% que o banco te paga para renda fixa? Primeiro, juros são aluguel do dinheiro. Ou seja, o banco te paga, né, o tesouro, desculpa, te paga por um valor que ele está pegando emprestado com você. Então ele te remunera, ele te paga um aluguel por estar com o seu dinheiro usando para pagar as dívidas dele. Já os dividendos, eles são parte, não são o lucro inteiro de uma empresa, são parte do lucro de uma empresa. O que significa que parte desse lucro ela usa para reinvestir no próprio negócio, para pagar suas dívidas, amortizar o que ela precisa, e parte ela te devolve como um lucro. Ou seja, você tem esse dinheiro que você pode usar ele para o que você quiser, até para comprar mais ações e fazer com que isso vire uma bola de neve. Coisas que a renda fixa não te permite, porque você vai investir no dinheiro e quando esse dinheiro pode retornar para vocês, algumas têm cupons mensais, você pode não conseguir essas taxas de novo. Então, você sempre fica em desvantagem aos dividendos. Os dividendos eles podem virar uma renda mensal para você e podem ser uma renda extra ou até uma previdência futura, uma previdência privada que você plantou e que você pode colher bons frutos no caminho. Então, sempre compare as coisas. Os dividendos, o que acontece? Você recebe eles são livres de imposto, por enquanto agora. Tá? E mesmo que eles venham a ser tributados, existem outras formas que as empresas podem te remunerar. Por exemplo, recompra de ações e também eles podem te dar bonificações em ações. Mas isso a gente pode deixar para uma outra hora. Mas também são livres de imposto. Então, você quando recebe um dividendo, a vantagem dele ser livre de tributo é também que ele é protegido contra a inflação. Por quê? Porque as empresas grandes, geralmente essas que pagam dividendos, são empresas muito grandes. Elas repassam para o consumidor final a inflação real, diferente do título do governo. O título do governo ele vai ser medido pelo IPCA. A empresa ela não vai ficar segurando os custos que aumentam todos os dias e guardar isso para ela, até porque senão ela vai ter prejuízo, não vai conseguir te pagar dividendos. Então ela acaba repassando naturalmente para o consumidor todos esses custos. Então os seus dividendos e toda a valorização da empresa ela vai ser livre dessa inflação, porque naturalmente, como ela repassa, o lucro vai refletir isso e ela vai ter essa correção natural contra a inflação. Então pense, antes de comprar um título do governo, quais são as opções que você tem na mão e aproveite a melhor opção. Mas você precisa entender o que você está comprando. Então não compre o título baseado no que o mercado está falando para você comprar, ou que algum orientador está dizendo para você comprar. Se baseie em números. Números não vão deixar dúvidas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui e compartilhe ele com mais gente. E também deixa aqui para mim o que você gostaria de aprender sobre o mercado financeiro ou sobre como você pode se proteger no futuro e se aposentar de uma forma mais tranquila.